Legal, gente. Vamos para o nosso quarto e último bloco. Hoje nós estamos tendo o prazer de receber aqui nos nossos tertúlias criminológicas exatamente Danilo Silroth, que é professor de Direito Penal, de Criminologia, e também ele é funkeiro, ou seja, no seguinte sentido, ele compõe músicas de funk, estudou funk, a sua dissertação de mestrado na USP foi a criminalização do funk, foi aprovado com a nota máxima. Então ele é músico, ele é autor de letras, ele é professor, conhece bem criminologia. Então toda essa união, essa mesclagem que estamos fazendo aqui agora é porque retrata todas as virtudes do Danilo. Então você, meu amigo que está agora nos ouvindo, fique atento, é super 10, vale a pena você estar conectado e ver toda a entrevista aqui de Danilo Silroth no nosso Tertúlias Criminológicas de hoje. Vamos passar os olhos agora no Bonde do Cachoeira, é outro funk composto pelo Danilo e cantado pelo Danilo e que nós vamos agora ouvindo trechos e fazendo aqui as nossas análises. Vamos lá, quer ver? Tem mestrado e doutorado. Nosso bonde tá formado. Tem mestrado e doutorado. Quem comanda na papuda, manda um salve pro Arruda. Vou zoar na CPI, assistindo ao tiroteio. Se eu falar tudo que eu vi, o negócio fica feio. Ex-ministro entra em campo, quer que o PGR prove. Me meteram muito campo, mas eu nunca fui X9. Vejo o circo pegar fogo, este baile é do bicho. Esse princípio... Então, o funk começa falando, nosso bonde tá formado. É uma gíria que vem do funk, quando fala vamos formar o bonde, na verdade formou com a gente, na verdade, formar não só criar o bonde, né, um grupo de pessoas que saem pela cidade, ou um grupo de traficantes, um comboio de traficantes, mas essa gíria formar, ou estar formado, também tem a ideia de aliança. Você está formado comigo, você é meu aliado. Estamos no mesmo bonde. Estamos no mesmo bonde. Então eu fiz uma provocação, né? Quando eu falo nosso bonde está formado, aí eu complemento, tem mestrado e doutorado. Porque eu estou falando de criminosos, mais uma vez, ou pessoas acusadas de cometerem crimes de colarinho branco. Né? Então não só são pessoas formadas, mas são pessoas com mestrado e doutorado. Né? Não é até a ralé. PhD tem alguns aí. Não estou falando da ralé. Tem mestrado. Aí... mais uma vez, essa referência que eu faço também ao proibidão tradicional, em que o cantor ele manda um recado para os traficantes que estão presos, né, em Bangu principalmente. Aqui eu falo da Papuda, né, e mando um salve para um governador, né, que já esteve preso no presídio da Papuda, lá em Brasília, governador do Distrito Federal. Né. Então, também uma provocação e uma referência a esse elemento que é muito presente no proibidão, né? E aí a minha preocupação foi justamente descrever a CPI da mesma forma como o proibidão tradicional descreve, alguns deles, as guerras entre essas facções, dizendo que o Beira-Mar mandou matar o fulano do Amigo dos Amigos, aí o Amigo dos Amigos se vingou, enfim, aí o terceiro comando entrou. Então eu estou usando o proibidão para fazer a narrativa, né, de um fato que é a CPI, né, do Carlinhos Cachoeira, né, que investiga os crimes supostamente cometidos pelo Carlinhos Cachoeira. E ele diz, né, que eu vou entrar nesse tiroteio, tanto é que o funk começa com rajadas de metralhadora. Outro elemento muito comum no proibidão tradicional, né, esse efeito sonoro das rajadas de metralhadora. Ele fala que a CPI, na verdade, é um tiroteio, né, gente acusando mais gente. E ele fala, eu vou ficar calado, porque se eu falar tudo que eu vi, o negócio fica feio. Aí fala, aí os personagens da CPI entram em campo, né? O ex-ministro, que na época estava defendendo o Carlinhos Cachoeira, teve uma atuação, depois o PGR, né, quer que eu prove, né, mas eu nunca fui X9, que também é um elemento muito presente no proibidão tradicional. O proibidão tradicional, ele, de certa forma, ele reflete o código de conduta, o código de valores de uma determinada comunidade ou de uma determinada facção criminosa. E o repúdio,
né, ao X9 é algo muito claro dentro desse código de valores. Né? Não é admitido o delator. Então ele fala, bom, eu não sou delator, estou cumprindo com o código de conduta que existe não só na facção criminosa, mas mesmo entre os criminosos de colarinho branco, há também um código de conduta, né? Que é a lei do silêncio. Né? Eu não vou entregar ninguém, né? Estou cumprindo o meu papel. Né? E aí, acho que tem um momento que eu falo, eu não sei se chegou nesse... Teria que retomar para ver se eu já falei, ou voltar um pouquinho. Daqui a pouco a gente passa outro trecho aí, mas só vale a pena este princípio da sua chamada de atenção, que se todo mundo falar na CPI do Cachoeira, derruba tudo. Derruba o governo, derruba todo mundo. Acabou o poder econômico, porque, como o professor Ferraioli bem trabalha, ele distingue 3 crimes organizados. 3. Existe o crime organizado dos poderes privados, existe o crime organizado dos poderes econômicos, muito forte, e existe o crime organizado dos poderes públicos. Só que na CPI do Cachoeira, se tudo fosse falado, nós iríamos notar o quê? Uma união dos 3. Porque o Cachoeira é privado, mas ao mesmo tempo hoje ele já é econômico, o Delta é econômico, porque é uma empreiteira, é um crime organizado econômico, mas envolve 1 milhão de gente do poder público, tanto que caiu um senador. Tá? Então é interessante, do ponto de vista criminológico, outra vez, essa análise que o professor Ferraioli faz de o que é o crime organizado. E aqui no Cachoeira, nós temos a síntese dos 3, mas todo mundo calado, direito ao silêncio, porque se falar fica feio. É isso. E aí, uma preocupação que eu tenho, até como garantista, não considerar ninguém culpado até que haja uma condenação transitada em julgado. Evidente. E só que, né, existe um garantismo que também muitas vezes é seletivo, né? Porque infelizmente, e eu acho que nós temos que nivelar por cima e não por baixo, essas garantias fundamentais de você poder ter o direito de permanecer calado, elas só são garantidas às pessoas da alta sociedade que são acusadas de cometerem crime de colarinho branco, né? As pessoas, né, que são acusadas de cometer pequenos traficantes, né, essas pessoas, infelizmente, não têm esse direito garantido, né, são vítimas de violência. E mais do que a preocupação em fazer um julgamento do cara, eu em nenhum momento me propus a fazer um julgamento, porque ele ainda vai ser julgado, claro, e tem que ser considerado inocente até haver a sentença transitada, claro, mas muito mais do que fazer um julgamento dele, a minha intenção com esse proibidão foi justamente fazer uma analogia. Né? Da mesma forma como você não pode chegar e dizer que o Carlinhos Cachoeira é um bandido, não. Você não tem esse direito porque ele ainda não foi julgado, não foi condenado, formal não. Da mesma forma, você não pode dizer que muitos desses traficantes que também são cantados nos proibidões são bandidos. E, no entanto, quando as pessoas, né, ouvem, né, um proibidão em que o cantor está falando sobre o Marcola, está cantando sobre o Fernandinho Beiramar, sobre o NEM, né, as pessoas falam, não, ele está fazendo apologia ao crime, está falando apologia ao banditismo, porque ele está dando voz aos traficantes, voz aos bandidos. Ora, mas essas pessoas foram julgadas, pensando no nível formal, no aspecto formal, essas pessoas foram julgadas? Há uma condenação transitada em julgado? Não. Então, minha preocupação aí foi também fazer uma denúncia, né? Uma denúncia. Quer dizer, quando eu falo de bandido aqui, eu não estou falando no aspecto formal, porque até porque esse termo não é um termo técnico que deve ser utilizado. Mas é um termo chulo, mas eu estou querendo muito mais, na verdade, trabalhar com o imaginário social, porque no imaginário social o Carlinhos Cachoeira virou um grande bandido, assim como no imaginário social o Fernandinho Beiramar virou um grande bandido. Então, na verdade, é justamente essa contraposição que eu pretendia fazer. Eu me lembro de uma outra passagem que já foi colocada aí, em que eu falo do baile do bicho. Este baile é do bicho. Mais uma vez eu faço essa ponte entre a criminalidade do colarinho branco e a criminalidade das massas. Porque o Carlinhos Cachoeira é acusado de ser um contraventor, um bicheiro. Por outro lado, o baile do bicho eram justamente aqueles bailes que eram supostamente comandados pelo tráfico de drogas. Né? Quando as pessoas falam, aquele baile é do bicho, ou eu vou no baile do bicho... É o baile do tráfico. É o baile do tráfico. Né? Então, eu utilizei esse jogo de palavras para, mais uma vez, comunicar, né, um tipo de criminalidade com outro tipo de criminalidade.
bacana. Então isso é Durkheim, isso é Chatterland, isso é todos que um dia já escreveram que todas as classes delinquem. Né? Temos mais um trecho, mais um trechinho? Todos jogam o meu jogo, mas só eu que vou pro lixo. É pensando na empreiteira que o contrato a gente arranja. O padrinho é cachoeira, mas o pai é um laranja. Tenho pacto com o demo, sou o terror da sociedade. Levo o FEC e o Supremo, traz justiça e liberdade. Já formei com o senador, pra que alguém faça por nós. Se não for governador, veja a nossa voz. Eu só quero é ser feliz. Então, aí eu começo falando que, deixa eu ver se eu me lembro, que foi uma passagem um pouco extensa, mas, eu falo, todos jogam o meu jogo, mas só eu que vou pro lixo. Mais uma vez, o jogo, né, fazendo referência ao jogo do bicho, né, mas ao mesmo tempo, trabalhando com o conceito também da seletividade do direito penal. Olha, se todos jogam o meu jogo, por que só eu que vou pro lixo? Quer dizer, o Carlinhos Cachoeira está sendo, nesse caso, um grande bode expiatório. Assim como o Fernandinho Beiramar, por exemplo, é bode expiatório, a gente não pode acreditar que o Fernandinho... O Marcos Valério agora Marcos Valério, está bode se dizendo expiatório. bode expiatório Porque, no caso do mensalão. Mas, na verdade, se formos pensar com equilíbrio, né, a gente vai ver que, em tese, todas as pessoas condenadas, todas as pessoas alvo de repressão policial, todas são bode expiatório. Porque se toda a sociedade delinque, né, é próprio da estrutura do direito penal ser seletivo. E essa seletividade ela não acontece apenas na criminalidade das massas. Essa seletividade também se verifica na criminalidade do colarinho branco. Né? Então a gente vê um exemplo, né, como o Carlinhos Cachoeira, ele sendo alçado a bode expiatório, ele é linchado, e ele sendo linchado publicamente, todas as outras pessoas, também criminosos de colarinho branco, que participaram do mesmo jogo, elas ficam protegidas, porque as atenções são voltadas ao bode expiatório. Há quem diga que é exatamente essa a função do direito penal, chamar a atenção para um tipo de criminalidade ou para um tipo de criminoso mais vulnerável e proteger outros. Isso é bem Foucault. Foucault. Exatamente. Que explica que toda atenção em cima de alguns é para manter a ilegalidade dos outros. E todo mundo, os outros, na ilegalidade, maravilha. Porque alguns, só o sistema está cuidando de alguns. Né? Mas interessante. Temos mais um trechinho? Não, aí antes de passar, aí só comentar também. Ele fala, o eu lírico, né? Que no caso não estou falando do autor, estou falando do eu lírico. Tenho pacto com o demo, sou o terror da sociedade, levo fé que o Supremo traz justiça e liberdade. O pacto com o demo, também, mais uma vez, eu estou fazendo essa comunicação entre o universo do crime de colarinho branco e o universo da criminalidade das massas. Né? Porque faz parte das subculturas juvenis, algumas subculturas juvenis criminais, conforme eu já tinha comentado, essa glamorização do marginal, do proibido. Então, quando alguém fala, eu sou sinistro, que é uma gíria muito utilizada no funk, na verdade, isso não é uma coisa negativa. É visto como algo positivo, porque um dos elementos da subcultura delinquente, de acordo com Albert Cohen, é justamente a polaridade negativa das condutas e dos valores. Ou seja, o que é desvalorizado pela sociedade é valorizado pela subcultura. Então, se para a sociedade, né, ser sujo, ser criminoso, ser perigoso é uma coisa negativa, para aquela subcultura isso vai ser valorizado. Então, ter pacto, ser uma pessoa sinistra, ou ter pacto com o demo, na verdade, eu estou afirmando meu poder. O demo, na verdade, aí também é um jogo de linguagem, tanto com o partido envolvido, né, o principal partido envolvido na CPI, que é o do Carlinhos Cachoeira, que é o Democratas, quanto com o senador, né, que foi cassado, que é o Demóstenes Torres. Né? Então o demo tem essa... Demo vale para muita coisa. Vale para tudo. Né? Aí ele fala assim, levo fé que o Supremo traz justiça e liberdade. Mais uma vez uma brincadeira que eu faço em referência ao lema do Comando Vermelho. Paz, Justiça e Liberdade é o lema do Comando Vermelho, né? Faz parte do código de valores deles, né? Desde a formação, no final da década de 70, quando havia uma ideia de que o Comando Vermelho ele teria surgido para trazer justiça para os presos, sofredores, né?
muito também em decorrência com o convívio, né, dos prisioneiros comuns no presídio de Ilha Grande com os prisioneiros políticos na época da ditadura militar. Então aqui eu falo levo fé que o Supremo traz justiça e liberdade. Claro. Né? Supremo aí, obviamente estou me referindo ao Supremo Tribunal Federal, claro, mas ao mesmo tempo fazendo referência a Deus, porque Deus está sempre presente nos proibidões. Os traficantes, eles pedem proteção a Deus, que é considerado o justo. Uma das expressões muito utilizadas é o justo, né, o divino, ou o supremo, que é Deus. Então, mais uma vez, fazendo esse jogo, né, aproximando, no caso, a religiosidade característica dos proibidões com o poder, quer dizer, o órgão que vai julgar o crime de colarinho branco, né, que é o Supremo Tribunal Federal. Isso, na música brasileira, Danilo, você que é músico, além disso jurista, na música brasileira, tirando o funk, nós já tivemos vários momentos de se aproveitar dela para fazer denúncias do que é a sociedade brasileira, né? Em certo sentido, talvez assim, agora me vem à cabeça, talvez Raul Seixas tenha sido um desses contestadores, né? A música, na verdade, ela sempre, como é um veículo de expressão dos artistas, e o artista, ele tem essa tendência de ser uma pessoa com uma sensibilidade mais aguçada para perceber as injustiças sociais, ela acaba funcionando como um canal de contestação. Então, o rock, né, quando ele surge, ele também surge nos Estados Unidos na década de 50, né, como a voz, né, de uma rebeldia, né, de uma juventude rebelde, né, assim como o funk, não estou falando agora do funk carioca, mas estou falando do funk do James Brown, foi um veículo de afirmação do orgulho negro, de protesto na sociedade racista norte-americana na década de 60. No Brasil, além do rock, né, e você mencionou o pai do rock, o principal roqueiro brasileiro, que é o Raul Seixas, nós tivemos outros, né, artistas, por exemplo, do hip hop, né, como os Racionais MCs, que cantam o cotidiano da periferia de São Paulo. Nós temos também os próprios sambistas, né, eram os grandes cronistas da realidade, né? O samba da década de 30, 40, ele era marginal e ele funcionava como uma crônica da realidade da época. O próprio Proibidão, ele encontra um antecedente histórico no chamado Samba Bandido do Bezerra da Silva. Bezerra da Silva, ele incorporou o malandro e ele dava voz na sua música, né? Ele dava voz a personagens como o traficante, o bicheiro, né? Então ele também foi acusado de fazer apologia ao crime. Ele tem aquela famosa música, vou apertar, mas não vou acender agora. Se segura malandro, para fazer a cabeça tem hora. Ele foi acusado nessa música de fazer apologia ao crime, né? Assim como outras, a música A Semente, né? Que fala, meu vizinho jogou uma semente no meu quintal, né? Então, quer dizer, fazendo referência à plantação de maconha, né? Ele também teve problema com a justiça, o Bezerra da Silva foi preso. Então não é uma novidade na história da música brasileira artistas que tiveram problema com a justiça, seja em razão das suas letras contestadoras, provocativas, seja em razão até do seu envolvimento direto com o consumo de drogas, como foi o caso da Rita Lee, do Raul Seixas, né? Tim Maia, né? A gente também tem que lembrar que muitos desses artistas surgiram num período de muita repressão política, na época da ditadura militar. Então, o próprio Caetano Veloso e Gilberto Gil foram presos, foram exilados, tiveram problema com a justiça. Há um histórico também de identificação do artista com a figura do bandido, né? O Elliot Sica, um artista plástico famoso, né? Ele popularizou aquela frase, seja marginal, seja herói, né? Ele fez uma obra artística em que ele louvava, ele glorificava a figura de um famoso bandido da época, na década de 60, chamado Cara de Cavalo, que foi morto pelo Esquadrão da Morte, né? Então ele era amigo pessoal dele, porque de certa forma, né, o artista ele tem um quê de marginal, ele se sente marginalizado. Né? Até pela sua sensibilidade aguçada, ele se coloca muitas vezes como um outsider. Outsider, um termo característico, né, da teoria do labeling approach, né, muito trabalhado pelo Howard Becker. Outsider é aquele que é o desviante, que se desvia dos padrões normativos majoritários daquela sociedade. Então, da mesma forma como o criminoso, né, ele é desviante, o artista, né, o verdadeiro artista por essência, um desviante, um outsider. Claro, natural. Porque muitas vezes a produção depende exatamente dessa visão de fora.
Se você não vê de fora, fica muito comum. Mas legal, foi isso, gente. Olha, convido todos vocês a estar com a gente toda semana, nas terças-feiras, às 19 horas, entra no ar, aqui no Atualidades do Direito ou no Instituto Avante Brasil, tertúlias criminológicas, abordando temas do momento. Já abordamos PCC com Camila Nunes, já abordamos essa mídia, criminologia midiática com o professor Zaffaroni, a expansão do direito penal, do direito punitivo com Silva Sanches, tantas tertúlias, segurança pública com Luiz Antônio, então várias tertúlias, e hoje funk e toda essa interface entre denúncias dos de baixo e denúncias dos de cima. Isso é o mundo artístico, é o mundo do funk, é o mundo dos criminólogos, e o Danilo consegue reunir tudo isso. Ele é de tudo um pouco, por isso vale a pena. Esteja conosco, estamos juntos. Avante, avante. Danilo, é isso daí? É isso aí, eu agradeço novamente o convite, muito obrigado pela oportunidade. E não só, né, acabei, de certa forma, mostrando um pouco do meu trabalho acadêmico, da minha dissertação de mestrado, consegui expor um pouco as minhas ideias, mas acabei, inclusive, divulgando o meu trabalho, né, artístico. Então, foi interessante. Dá para encerrar com funk? Vamos lá encerrar com ele? Isso, seu trabalho que foi aprovado recentemente, né, com nota máxima na USP, né, que é a criminalização do funk. Estamos pensando em publicar isso, né? Vai ter que, alguma editora tem que publicar esse trabalho todo. Vale a pena, é um trabalho maravilhoso, extraordinário. Vamos lá, temos aí. Com a galera da Sicília, eu almoço em Paris. Então, com o bonde do Cachoeira, nós então nos despedimos e convidando você a estar atento à letra e a essas interfaces e interconexões que o Danilo fez. Muito bom. Gente, avante, avante. Bora pegar o próximo bonde. Bora. Avante, avante.